Vamos hoje, então, dar continuidade aqui no nosso Sidur. A gente está numa parte muito importante, o famoso Ashrei Yoshei Beiserra. Assim a gente começou semana passada, trazendo aqui uma informação dos nossos sábios que todo aquele que fala 3 vezes por dia o Ashrei Yoshei Beiserra, com Kavaná, ele tem o Olam Haba garantido. Então, para a gente começar a ter Kavaná, Bezrat Hashem, primeira coisa é entender o que a gente está falando. Na verdade, aqui, principalmente, a gente vai estar falando um dos salmos, o Salmo 135, Teilim 135, e ele tem só uma introdução, e no finalzinho tem um fechamento que não fazem parte do Tehillim original. A introdução a gente já viu na semana passada, o Ashrei Yoshei Beiserra, como é feliz aquele que pode estar na tua casa, Ode Aleluia Sela, e continuamente vai poder te louvar para todo sempre. Então, 2 alegrias, uma alegria de poder estar na casa de Hashem e uma segunda alegria de poder estar louvando Hashem, estar podendo agradecer todas as coisas boas que a gente tem na vida. Ashrei Am Shekahalo, feliz, bem-aventurado é o povo que é assim. Ashrei Am Sheashem Elokav, feliz é o povo que Deus, que Hashem é o seu Deus. Então, o povo que consegue reconhecer o Deus verdadeiro e servir o Deus verdadeiro. Então, aqui é o que a gente falou, a introdução, aparece 3 vezes a palavra Ashrei, é um remes, é uma dica das 3 vezes que a gente repetir o Ashrei Yoshei Beiserra com Kavaná, que isso vai dar para a gente um bom lugar no Olam Haba, por mais que o Talmud, ele já falou para a gente, o Talmud no Tratado de Sanedrin, fala que Kol Israel yesh lo chelek le Olam Haba, todo Israel, todo Yehudi já tem uma parte garantida no Olam Haba, mas se a gente puder garantir uma parte boa, uma parte perto de Hashem, quanto mais perto de Hashem, quanto melhor a nossa parte no Olam Haba, com certeza melhor ainda. E aí sim vai começar as palavras do Salmo, do Teilim 135, a gente já falou um pouquinho na semana passada, a gente vai perceber que todo esse Salmo, ele foi escrito na ordem do Aleph Beit, ele está em ordem alfabética, e a gente falou 2 motivos para isso, já que a gente está louvando Hashem, a gente tem que louvar Hashem de Aleph até Tav, com todas as nossas forças, com toda a nossa possibilidade, a gente tem que Bezrat Hashem, servir Hashem, e também David Amelech, ele fez, e assim as pessoas antigamente tentavam fazer ensinamentos na ordem do Aleph Beit, porque era uma maneira das pessoas poderem memorizar, das pessoas realmente terem isso na ponta da língua, como muita gente que Baruch Hashem Leinará sabe o Sefer Teilim de cabeça. Tem muitas histórias da Shoah, de pessoas que passavam o dia no campo de concentração, fazendo o Sefer Teilim inteiro de cabeça. Quando a pessoa estava trabalhando nos trabalhos forçados, ele ia recitando de cabeça o Sefer Teilim inteiro. Então, a gente já começou, mas vamos dar uma passada rápida nesse comecinho. Teilá le Davi, então um cântico de louvor de David Amelech, Aromimcha Elokai Amelech, que eu possa louvar, que eu possa exaltar o Hashem, o meu Deus e o meu rei. Então já explicamos o conceito de Hashem ser o rei, para a gente lembrar, da mesma maneira que um rei, ele tem poderes soberanos, o rei pode decretar o que ele quiser, ele pode cancelar o decreto que ele quiser, ele pode fazer tudo de acordo com a sua vontade. Assim também a gente tem que ter emuná. Hashem, ele é o Melech, ele faz o que ele quiser, ele decreta o que ele quiser decretar, e ele quebra o decreto que ele quiser quebrar. Então, Aromimcha, a gente vai exaltar o nosso Deus, que é o nosso rei. Isso vai ser na boca e isso vai ser no nosso coração. Então não adianta só da boca para fora a gente estar louvando Deus e não sentir isso no coração. E o contrário também, não adianta a gente se sentir agradecido no coração e não expressar, não verbalizar
até mesmo para as outras pessoas, engrandecer o nome de Deus aos olhos das pessoas, como a gente comentou que o Yosef Atzadik, assim ele fazia o tempo inteiro, o nome de Deus está na boca dele para engrandecer, para exaltar Hashem. Que eu possa abençoar o teu nome para toda a eternidade. Behol Yom Avarheka, e todos os dias que eu possa te abençoar. Então a gente já vê, olha, Arom Mimcha é o Aleph, Behol Yom Beit, e assim a gente vai em todo o Seder, em toda a ordem do Aleph Beit, mas a gente vai perceber que uma das letras do Aleph Beit vai estar faltando aqui. Que a gente vai te louvar o teu nome para todo sempre. Gadol Hashem Umhulal Meod, Deus, você é grande. Já explicamos que sempre que a gente se refere à grandeza de Hashem é nos atos de bondade. Isso define alguém que é grande, grande em bondade, grande em misericórdia. Então Hashem, ele é grande e ele é muito louvado. Velig dulato en reker, e não dá para entender, não dá para investigar, nenhum ser humano nunca vai conseguir ter o mínimo de entendimento da grandeza do Criador do mundo. Dor ledor yeshabach maserra, e de geração em geração a gente vai louvar as suas ações. Olha só que interessante, os comentaristas falam que David Ameller, ele juntou a grandeza, essa grandeza inalcançável de Hashem, com o conceito de dor ledor, de geração em geração, o pouco que a gente pode entender de Hashem, o pouco que a gente pode saber de Hashem, é da nossa massoret, da nossa transmissão oral, de geração em geração, desde os nossos grandes sábios, desde Adam Arishon, na verdade, a gente tem uma transmissão oral para entender um pouquinho melhor o que é Deus, pessoas que tinham um nível de conexão muito maior. Então, Dor Ledor e Shabbat Maserra, de geração em geração, que a gente possa louvar as suas ações, a gente possa receber a Massoret, toda a transmissão oral das gerações passadas, para entender cada vez mais as ações de Hashem. Ugvoraterra e Aguido, e que a gente possa recordar, que a gente possa divulgar todos os seus atos poderosos. Adar Kevododerra, que a sua esplendorosa honra e a sua majestade, Vedivrei Nifloiserra Asirra, e a gente vai contar todos os seus atos maravilhosos. Então aqui a gente aprende de David Ameller, mesmo que David Ameller era uma pessoa sofrida, mesmo com tudo que ele passou na vida. Olha o livro que ele escreveu, olha os salmos de agradecer e louvar e exaltar, e o tempo inteiro reconhecer as coisas boas de Hashem, mesmo que ele está imerso em sofrimentos, em dificuldades, ele está procurando formas de agradecer e de elevar Hashem. Vezuz Noroterra Yomero, e o poder das suas maravilhas, todos dirão, Bezrat Hashem, vai chegar um dia que toda a humanidade vai perceber que tudo é de Hashem. Infelizmente, a gente ainda está na fase do Yetzer Hará, de achar que corri veot semiadi, eu tenho força, eu tenho poder, eu consegui fazer as coisas. Não é, a gente vai um dia entender que tudo é Hashem, tudo que a gente achou que a gente tinha feito, na verdade, é Hashem que está por trás. O Gdulaterra, a Saperena, e a sua grandeza, eu vou contar. Olha só que incrível uma história. Hoje eu estava contando para as crianças na escola, olha que história linda. Uma vez o Briskerov, o Rav de Brisk, o Rav Soloveitchik, ele se reencontrou com um aluno que há muito tempo ele não encontrava. E Baruch Hashem, eles se reencontraram, eles sentaram para conversar, e o Briskerov perguntou para o aluno: Mama Serra, o que você tem feito? E ele falou: olha, Baruch Hashem, eu tenho uma loja, eu faço negócios, e Baruch Hashem está tendo muita tzlachá, não tenho o que reclamar de Hashem. Baruch Hashem está tudo ótimo, e Baruch Hashem continuaram a conversar, passa um tempinho, de novo o Briskerov pergunta para ele: e Mama Serra, o que você tem feito? Ele irá, Baruch Hashem, estou com saúde, estou com a família, tudo bem,
Baruch Hashem, os negócios também estão indo de vento em popa. Baruch Hashem, não tem o que reclamar. Passa pouco tempo e o Briskerov pergunta para ele, e me fala, Mama Serra, e como estão teus atos? O que você tem feito? E aí o aluno, a terceira vez, falou, Rav, é a terceira vez que o senhor me pergunta, e eu já respondi para o senhor, o que não ficou claro? E o Rav virou para ele, deu um sorriso e falou, eu sei que é a terceira vez que eu pergunto, mas você não me respondeu nenhuma vez o que eu estou te perguntando. Eu te perguntei quais são os teus atos, o que você tem feito, e você me responde que você está com saúde, que tua loja está tendo sucesso. Isso não é você que faz, isso é Hashem que faz. É você que se dá saúde, é você que traz teu sustento. Eu perguntei o que você faz, eu quero saber os atos de bondade que você faz com os outros, as mitzvot que você está cumprindo. Eu não quero saber dos teus negócios, da tua saúde. Isso é Hashem que faz, não é você que faz. Olha que incrível o quanto a gente precisa ter essa claridade, que é Hashem que faz tudo pela gente, e vai chegar um dia, Bezrat Hashem, que toda a humanidade, Bayomahu, e Hashem errado, Shmo errado, que toda a humanidade vai enxergar que tudo é unicamente da mão de Hashem. Zeher Rav Tuvchai Abiu, a gente vai pronunciar as lembranças de toda a tua bondade farta. Não é só que Hashem faz bondade com fartura. Aonde a gente olha, tem bondade de Hashem. A gente, todos os dias de manhã, a gente é levantado com um nascer do sol maravilhoso. Todos os dias a gente vai dormir com um pôr do sol incrível. A gente tem todo dia um céu estrelado. Quantas maravilhas, quantas bondades, as comidas gostosas, as frutas que Hashem criou, as flores, tudo, o universo. É incrível a quantidade de bondades. E eu vou, a tua retidão, eu vou contar para todos a justiça de Hashem. Mesmo dentro da nossa visão limitada das coisas, a gente já vai percebendo Deus fazendo a justiça. As coisas sempre vão se encaixando aonde tem que se encaixar. Hanun verahum Hashem, Deus, você é gracioso, você é misericordioso. Ere Rapaim, o Gedal Hased, você é lento em se enfurecer. Você, Baruch Hashem, dá para a gente sempre mais uma chance, uma possibilidade da gente fazer tchuvá, da gente consertar, da gente limpar os nossos erros através de atos de bondade. Você é lento, você devagar. Você não tem pressa para ficar bravo, para castigar. Você sempre dá chance para a gente. O Gedal Hased, você é grande em fazer bondades. Então, os comentaristas falam que Hashem ele é Hanun Verahum. Ele é gracioso. Por quê? Porque ele estende a sua fúria, e ele é misericordioso porque ele é grande em bondades. Mesmo que a gente não merece, a gente tem que andar o tempo inteiro com esse conceito. Lo magia li klum, eu não mereço nada. As pessoas acham que magia li, eu mereço, eu fiz, eu preciso ganhar. Lo magia li klum, tudo que Hashem manda é só por bondade, é só por misericórdia, é só porque ele é um ser bondoso, que ele quer exercer a sua bondade com as suas criaturas, e não porque a gente tem mérito por isso. Tov Hashem lakol, Hashem ele é bom com todas as criaturas. Se a gente prestar atenção, o equilíbrio da natureza, Hashem manda o alimento para toda a criação, todo o ciclo alimentar, a cadeia alimentar, a gente vê a perfeição, o equilíbrio de cada criação de Hashem. Verahamav al kol masav, ele é misericordioso com todas as suas criações, todas as criaturas, ele cuida com ashgahá, ele tem uma supervisão. O ser humano, ele tem uma ashgahá pratid. Cada ser humano tem a supervisão particular, o resto da criação tem uma ashgahá klalit, tem uma supervisão jamais abrangente, menos particular, como o ser humano, que é o centro da criação. A gente nunca pode esquecer o que é o Ikar e o que é o Tafel, o que é o principal da criação e o que é secundário na criação. Yodu Hashem, que a gente possa te agradecer, Hashem, Kol Maserra, todas as suas criaturas,
Aqui todas as criaturas, na verdade, só vai agradecer a Hashem, aqueles que fazem Heshbon HaNefesh, aqueles que prestam atenção nas bondades, nas maravilhas de Hashem, que percebem a mão de Hashem em tudo que acontece na vida. Infelizmente, as pessoas vivem como se tudo é um grande acaso, como se as coisas... É a natureza acontecer desse jeito, não tem natureza, não tem acaso, tudo é a mão de Hashem, a bondade de Hashem, a misericórdia dele em tudo que acontece. Então, aqueles que vão parar para refletir, esses vão agradecer para Hashem. Tem um exemplo, o quanto a gente tem que parar para refletir. Existe o conceito da densidade da água. Quanto mais fria a água, vai aumentando a densidade. Então, a água fria é mais pesada que a água quente, ela vai para o fundo. Ela é mais densa, na verdade, que a água quente, ela fica no fundo e a água quente fica em cima. Mas existe um comportamento anômalo da água, que quando a água está chegando perto do ponto de congelamento, então, ao contrário, a densidade começa a aumentar. Se a gente parar para pensar, o gelo, ele é mais frio do que a água, ele deveria ir para o fundo, mas ele não vai para o fundo, ele fica boiando na superfície da água, porque o gelo, apesar de ser mais frio, ele acaba sendo menos denso do que a água. Isso é chamado pelos cientistas de comportamento anômalo da água, não é um comportamento normal. Então, olha que incrível a sabedoria de Hashem, a perfeição de Hashem. Por que Hashem fez o gelo flutuar? Tem muitos lagos, tem muitos mares que congelam no inverno. Se o gelo fosse mais pesado que a água, então ia se formar uma capa de gelo, esse gelo vai afundar e vai formar outra capa e outra capa, até que ele vai matar toda a vida marinha. Deus, por misericórdia, ele faz com que o gelo flutua, forma uma capa de proteção. Não só que ele não mata a vida marinha, ele cria um bloqueio para que a água não perca calor para o ambiente e ele mantém todas as criaturas dentro do mar. Deus é bondoso e misericordioso com todas as criaturas. Óbvio, tem várias outras explicações da grandeza de Hashem na característica, esse comportamento anômalo da água, mas só funciona com quem presta atenção, com quem olha para o mundo que Hashem criou e percebe a mão dele, as digitais de Hashem, em tudo que ele faz. Vê Hassideha e Evarehuha, e os seus devotos, eles vão te abençoar. Quer dizer, aqui já estamos falando de um grupo seleto de pessoas, aqueles seres pensantes que não desligaram ainda o cérebro. Tem muitas pessoas que já não vivem mais, infelizmente. Tem pessoas que elas já estão no estado de zumbi. Talvez por isso, a gente já comentou isso nas aulas, por isso que talvez faz tanto sucesso esses jogos, seriados, filmes de zumbis. Sempre tem a invasão dos zumbis e os mortos-vivos. Tem muita gente que é morto-vivo. Não adianta a pessoa estar andando, estar falando, estar respirando, e ele não consegue perceber o que acontece no mundo. É considerado como se tivesse morto também. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem essas pessoas especiais, que são aquelas que conseguem prestar atenção e vão estar sempre agradecidas por Hashem, mesmo quando tem uma dificuldade. É incrível, já escutei de muitas pessoas que conseguem enxergar, mesmo numa dificuldade, o quanto Deus estava presente, Hashem estava junto com a pessoa. Yosef Atzadik está sendo vendido como escravo, e o Yosef Atzadik, ele está numa caravana indo para o Egito, o pior lugar do mundo. Então, quer dizer, ele está no meio do inferno, mas a Torá fala para a gente que a caravana que estava levando ele é uma caravana que transporta especiarias. Por que a Torá escreveu isso? Porque normalmente a caravana que passava era uma caravana que transportava derivados de petróleo com cheiro ruim. Então a Torá está mostrando, o Yosef percebeu a mão de Hashem. E Yosef falou, olha, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Hashem está comigo, eu sinto a presença de Hashem junto comigo. Então isso já é um nível mais elevado daqueles que sabem agradecer e sabem reconhecer tudo o que Hashem faz, até quando está difícil, eles sabem perceber a mão de Hashem. Kevol malchuscha yomeru
a glória do teu reinado eu vou falar, Ugvuratcha Yedaberu, e eu vou dizer sobre o seu poder. Olha quantas vezes aqui David Amelech, ele está ressaltando a importância da gente expressar isso, mas expressar com kavaná. Não adianta falar da boca para fora sem ter intenção de estar elevando, de estar louvando o nome de Hashem. Leodia Livnei Adam Gvuratav, eu quero informar para todos os seres humanos o poder de Deus. Olha a obrigação que a gente tem de santificar o nome de Deus. O Kvod Adar Malchuto, e o esplendor glorioso do reinado dele. Malchutcha, Malchut Kol Olamim, o teu reinado, Hashem, é um reinado que vai durar para toda a eternidade. O Memshaltecha Behol Dor Vador, e o seu domínio vai ser de geração em geração para todo sempre. Então a gente está aqui ressaltando o caráter eterno de Hashem, junto com o caráter da bondade que ele faz com as suas criaturas. Aqui a gente começou esse último passuk com a letra Mem, e o próximo passuk já vem Somer Hashem Lekol Hanoflim. Deus, ele suporta, Deus, ele apoia todos aqueles que estão caindo. Então, está faltando aqui, para quem conhece o Aleph Beit, do Mem para o Samer, está faltando o Nun. David Amelech não quis colocar o Nun aqui no Ashrei Shebei Serra, porque o Nun é a letra de Nefilá, quedas. Ele não quer liftor pela Satan, ele sabe que futuramente o povo judeu vai sofrer as suas quedas, ele sabe que futuramente o nosso Beit HaMikdash 2 vezes vai ser destruído, então ele não quer liftor pela Satan, ele não quer abrir a boca para o Yetzer Hará, ele não colocou a letra Nun, porque Nun é Nefilá, é a queda do povo judeu, as futuras quedas que infelizmente já estavam profetizadas por David Amelech que vai acontecer, mas imediatamente, não só ele não coloca a letra Nun de Nefilá, ele já fala Somer Hashem Lechol Hanoflim, e não se preocupa, quando acontecerem as quedas, Hashem, ele apoia todos aqueles que caem, Vezokev Lechol HaKefufim, e todos que estão curvados pelas dificuldades, pelo jugo da escravidão, Hashem, ele somer, Hashem, ele endireita, ele apoia todos aqueles que estão caindo. Então, David Amelech já está trazendo para a gente um consolo, mesmo quando acontecerem quedas. Isso pode ser tanto em termos do povo judeu, de uma maneira clali, de uma maneira geral, como individualmente as nossas quedas, as nossas dificuldades, os momentos que a gente acaba passando individualmente por momentos negros, por momentos difíceis. Não se preocupa, Hashem, ele somer, ele está lá te apoiando, você não está vendo, mas Hashem está te apoiando, como aquela famosa história, mas que vale a pena sempre estar com essa história no coração, de uma pessoa que ele sonha com Deus, ele está caminhando com Deus numa praia, e ele começa a ver pegadas na areia, do lado de cenas da vida dele, todas as cenas da vida passando, e alguns pares de pegada, 2 pares de pegada, ele entendeu que um par de pegadas é dele, e um par de pegadas é de Hashem. E de repente ele começa a perceber que em alguns momentos da vida dele só tem um par de pegadas, e ele vira para Deus e fala, Deus, ele começa a prestar atenção e fala, eu estou vendo aqui nos momentos difíceis da minha vida, quando eu tive sofrimentos, quando eu tive dificuldades, eu só estou vendo um par de pegadas, por que você me abandonou? E Hashem respondeu para ele, não, você está vendo um par de pegadas, porque foram os momentos da tua vida que eu te peguei no colo. Foram os momentos que eu te ajudei, que eu estava mais perto de você, foi nas tuas dificuldades e necessidades, e você só se levantou porque eu estava lá te segurando. Então a gente tem que saber, Hashem, ele somer, mesmo quando a gente está passando individualmente por uma dificuldade, ou a queda de todo o Am Israel na destruição dos nossos templos, que era para o povo judeu ser destruído, ser apagado, ser espalhado pelo mundo inteiro, e nunca mais se deveria escutar sobre o povo judeu.
estamos aqui, porque Hashem, ele é aquele pastor que protege o seu cordeiro dos 70 lobos. Hashem, ele endireita todos que estão curvados, ele ajuda a gente a novamente poder levantar a cabeça, poder se reerguer e poder andar com orgulho na rua. Somos Am Israel, sem nenhum tipo de vergonha. Einei kol elecha yesabeiro. Então, os olhos de todos olham para você, Hashem, com esperança. Hashem, a gente está esperando a tua Geulah. Então, até, olha que incrível, até os animais, eles têm instintivamente, eles também, às vezes, muito mais até do que o ser humano, de forma instintiva, eles também esperam a salvação de Hashem. Então, o ser humano, o quanto a gente precisa sempre olhar para o céu, esperar a salvação de Hashem. Ve'atah noten lahem et achlam beito. E você dá para todas as criaturas o alimento no momento certo, no momento que eles precisam. Hashem alimenta toda a humanidade, cada criatura, ele tem o seu alimento específico e Deus, ele dá o alimento que cada animal precisa. Potea reteadeha umasbia lechol chai ratzon. Aqui vamos fazer uma pequena pausa até preparar essa aula. Baruch Hashem, eu sempre estudei esse passuk como um pedido. Hashem, por favor, abra suas mãos e sacia lechol chai ratzon, todas as necessidades, todas as vontades dos seres humanos, dos seres vivos. Assim eu entendia como um pedido que eu estou fazendo para Hashem. Fala o Zohar HaKadosh, isso não é um pedido, isso é um louvor para Hashem, porque ele já faz isso, eu não preciso pedir para Hashem abrir as mãos e saciar todas as suas criaturas, ele já faz isso, isso é um louvor. Deus, eu estou te louvando, eu estou te agradecendo, eu estou te exaltando, porque você abre as suas mãos. O que quer dizer abrir as mãos? É uma analogia, porque você pode dar alguma coisa com as mãos fechadas, a gente usa até a expressão a mão de vaca, né? Mão fechada. Hashem não é mão de vaca, não é mão fechada, Hashem é mãos abertas, potea reteadeha, ele dá de mãos abertas, com fartura, para tudo que a gente precisa na vida. Então a gente tem que agradecer, por isso é muito importante que a gente leia esse passuk todos os dias com uma kavaná especial. De novo, não de pedir, de reconhecer, de agradecer, que Hashem, ele abre as mãos, ele manda com fartura tudo que a gente precisa. Então tem que ser feito esse passuk com kavaná e com alegria. Olha para a tua vida, tudo que você tem, desde o momento que você nasceu até o dia de hoje, quanta bondade, quanta misericórdia Hashem ele teve em todas as áreas que a gente precisa. A gente tem roupa, a gente tem alimento, a gente tem oxigênio. Vamos dar atenção para o oxigênio que Deus ele dá. Fala o livro Rovot Levavot. Quanto mais a gente precisa de um elemento, mais ele é encontrado no mundo. O elemento que a gente mais precisa é oxigênio, é o que mais tem. Depois disso, água é a segunda coisa que mais tem. Depois disso, alimento, e assim, de acordo com quanto mais eu preciso, mais Deus disponibilizou para a gente. E Baruch Hashem, a gente todos os dias pode agradecer e louvar que Deus abre as suas mãos e manda para a gente tudo que a gente precisa. Sadik Hashem bechol drachav, Deus é justo em todos os caminhos dele. Aqui estão me escrevendo, e eu ia comentar isso, esqueci. Baruch Hashem, que as minhas alunas não deixam escapar nada. Kol Kavod. Que muita gente, principalmente os faradim, tem esse costume de abrir as mãos, potea reteadeha, a gente abre as mãos, isso justamente para despertar nossa kavaná nesse passuk, de agradecer e de reconhecer o quanto Deus ele abre as mãos para mandar para a gente todas as nossas vontades, não só o que a gente precisa. Deus podia mandar só o basicão, só, olha, pílulas para você comer, não precisa ter gosto nenhum, é só para te manter.
ele vai mandar só exatamente o que você precisa. Não, ele manda muito mais só do que a gente precisa, ele manda tudo que a gente tem vontade, ele manda coisas gostosas, coisas que trazem prazer para a gente, tudo isso pelo amor que Deus tem, pela bondade. Tzadik Hashem bechol drachav, Deus é justo em todos os caminhos, não existe injustiça, existe a nossa limitação. Mas espera aí, Hashem, acabaram de morrer 45 tzadikim em Miron. Como pode ser isso? Deus, ele é justo, Deus, ele é correto. Escutei ontem do Rav Yosef Sistro, ele contou uma história de um aluno do Ramban. O Ramban, o Nachmanides, ele tinha um aluno, uau, esse aluno é um Talmid Chacham, mas que se destaca tanto que provavelmente vai ser o próximo Gadol Ador, o próximo grande da geração. E o Ramban, ele, infelizmente, viu diante dos olhos dele esse aluno falecer. Ele ficou inconformado. Ele falou: Hashem, como assim? O futuro Gadol Ador, quanta Torá esse rapaz ia trazer, como ele falece numa idade tão jovem, mas Hashem, por que isso? E o Ramban, ele ficou arrasado, e no momento do enterro, ele entregou um bilhete para os homens do Hevra Kadisha, para o bilhete ser enterrado junto com o corpo. O que estava escrito nesse bilhete? Quando você chegar no Shamayim, pede para Hashem explicar por que você morreu tão jovem, se você tinha tanta Torá, se tinha tanta vida para trazer aqui para o mundo. Então, esse aluno, ele realmente apareceu para o Ramban, eu acredito que através de um sonho, e ele falou: Rav, você não tem ideia, quando eu cheguei no Shamayim, todos os portões começaram a se abrir, um portão atrás do outro, não pela minha grandeza, mas eu estava segurando um bilhete seu, Rav, e o seu bilhete abre todos os portões, e eu fui subindo de mundos espirituais em mundos espirituais, até que eu cheguei no Kisei HaKavod, no trono celestial, e quando eu fui fazer a pergunta para Hashem, eu não tinha mais pergunta nenhuma. Lá nos mundos espirituais não tem questionamento, não tem pergunta, está tudo entendido, não tem mais dúvida nenhuma. Dúvida só aqui embaixo, só nesse mundo de escuridão que tem dúvidas, mas nos mundos espirituais não tem dúvida, está tudo claro. Tzadik Hashem bechol drachav. A gente não tem que questionar nunca os caminhos de Hashem. Nos olhos dele está tudo claro, está tudo perfeito. Nos nossos olhos limitados, a gente não conseguiu ainda enxergar a perfeição de Hashem. Vechassid bechol masav, Deus, ele é bondoso em todos os atos dele. Karov Hashem lechol koreav, Hashem, ele é próximo de todos que chamam ele, quer dizer, depende da gente. Hashem, ele quer estar próximo, mas a gente precisa querer essa proximidade. Então, assim dizia um grande Rav, que Deus está em todos os lugares que permitem ele entrar. A gente tem que chamar Hashem se a gente quer estar perto dele, mas lechol asher ikrauhu be'emet, mas todo aquele que chama Hashem de verdade. O que quer dizer de verdade? Quando a boca e o coração eles estão em sintonia, eles estão shavim, eles estão iguais. Não adianta na boca para fora. Tem aquelas pessoas que não, da boca para fora é Deus para cá e Deus para lá, mas nas atitudes a gente vê que era da boca para fora. No coração e na boca a gente está querendo a proximidade de Hashem. Retzon ireav yaseh, a vontade, ele vai fazer a vontade de todos aqueles que temem ele. Ve'et shavassam ishma ve'yoshem, e os suspiros que eles dão, todas as dificuldades, Hashem vai escutar e vai salvar eles. Shomer Hashem et kol ohavav, Deus, ele cuida de todos aqueles que amam ele. Ve'et kol hareshaim yashmid, e Deus vai destruir todos os rechaim. Aqui esse passuco vale a pena só a gente fazer uma pequena pausa. O Hafetz Haim, ele usava esse passuco para responder uma grande pergunta da humanidade, aquela famosa pergunta, Tzadik veraló, Rasha vetovló. Como pode ser que Tzadikim tem sofrimentos na vida e como pode ser que Rechaim vivem com tranquilidade? Deus, cadê a justiça? Acabei de ler aqui
Carol, que é Tzadik Hashem Lechol Drachav, Deus ele é justo em todos os caminhos. Espera aí, eu não estou entendendo. Está cheio de tzadikim com sofrimentos, está cheio de erechaim, de perversos, tranquilos na vida. O Havetz Haim trazia esse passuk, Shomer Hashem et kol ohavav, Deus ele cuida de todos que amam ele, Vet kol erechaim yashmid, e ele vai destruir todos os erechaim. Só que o grande problema é que a história não começou no nosso nascimento e não vai terminar no nosso falecimento. A história ela é muito longa e a gente está sempre vendo a história, uma pequena parte dela. Então imagina, alguém entra no cinema, a pessoa entra no cinema e ele vê, só que ele perdeu o começo do filme e ele vê um cara batendo no outro. Falou, por que esse Irachá está batendo no outro? Não era Irachá. Você não viu o começo do filme, esse é o bonzinho, é o mocinho do filme que está salvando a moça e está batendo no bandido, você perdeu o começo. Ou a pessoa que sai antes do final do filme e não entendeu nada, óbvio que você não entendeu, você saiu antes do final, tudo ia se esclarecer no final do filme, você saiu 5 minutos antes, perdeu a melhor parte do filme, que é explicar tudo o que está acontecendo. Olha que incrível, a pessoa que entra atrasado... Ele leu o passuk, em vez de ler Shomer Hashem et kol ohavav, ele perdeu a primeira palavra. O que ele escuta? Hashem et kol ohavav, vet kol areshaim yashmid. Deus, todos os que amam ele e os que são ureshaim, Deus vai destruir. Mas por que Hashem vai destruir os tzadikim? Não estou entendendo nada. Tem aquele ao contrário, que ele quer sair 5 minutos antes do final do filme. O que ele escuta no passuk? Shomer Hashem et kol ohavav vet kol areshaim. Deus ele cuida de todos os que amam ele e de todos os perversos. Espera aí, por que Deus cuida dos perversos? Você entrou atrasado, você saiu mais cedo. Como que você quer questionar? Ai, não estou entendendo. Óbvio que não está entendendo, você está no meio da história. A gente vem para o mundo no meio de uma história que é muito mais longa do que a nossa existência. A gente tem que colocar no coração, Tzadik Hashem Bechol Drachav. Deus ele é justo, Deus é reto em todos os seus caminhos. E só para terminar, Teilas Hashem Yedaber Pi, que minha boca possa sempre dizer, Hashem, os teus louvores. Então, estamos terminando, como a gente explicou, com a letra Tav, a última letra do Aleph Beit, Teilat Hashem Yedaber Pi, Veivarer Kol Basar Shem Kocho, Leolam Vaed, e todos os seres vivos vão, Bezrat Hashem, vão santificar, vão abençoar a tua santidade, Leolam Vaed, para todo sempre. Então, a gente está aqui fechando o Ashrei Yoshebei Serra, e aqui termina, na verdade, o Teilim 135, e foi acrescentado mais uma frase, Vanachnu Nevarer Ko, e nós vamos santificar. Isso é um dos nomes de Deus, o nome Yud Rei, que a gente usa, por exemplo, na palavra Aleluia. Eu estou só pronunciando a palavra, porque a gente está estudando aqui esses versículos, mas o nome Yud Rei, ele não deve ser pronunciado. Então, mesmo essa palavra Alelu e o Yud Rei, a gente não deve pronunciar, a não ser na Tfilá. Se a gente vai pronunciar essa palavra sem ser a Tfilá, a gente deve pronunciar Aleluká, não Alelu e Yud Rei, porque isso é um dos nomes de Deus que representa que Deus ele é eterno, é a eternidade de Deus. Isso é representado pelo nome dele de 2 letras, o nome Yud e o Rei. Então, Vanachnu Nevarer Yud Rei, Meatá Veadolam Aleluká. Então, nós vamos abençoar você, o Deus da eternidade, desde agora para todo sempre, e Aleluká, que a gente possa louvar o Criador do mundo. E aqui, na verdade, esse Aleluká que a gente fala, vai abrir uma série de Teilim de David Ameller, que justamente começam com a palavra Aleluká. Vamos louvar a Deus. Então, vários salmos que a gente vai ver agora daqui para frente, no Psukei de Zimra, justamente foram salmos escolhidos, porque começam com a palavra Aleluká.
Então, aqui, só para lembrar, a gente está pedindo para Deus, aqui tem um pedido escondido. Quando a gente fala que a gente quer abençoar Deus por toda a eternidade, aqui, de forma escondida, eu estou pedindo para Deus que eu possa viver para sempre e eu possa, essa vida eterna vai ser para agradecer e para louvar o nome de Hashem. Então, está escondido aqui o nosso pedido que a gente possa ter uma vida eterna. Vamos começar agora os salmos, os próximos salmos, e a gente vai aprender coisas incríveis, maravilhosas, que David Amelech deixou para a gente e que a gente fala todos os dias na Tfilá, mas que infelizmente a gente nunca tinha prestado atenção no quanto David Amelech ele sabia louvar e exaltar o nome de Deus. Então vamos começar o primeiro aqui da lista. Aleluká, aleli nafshi et Hashem, que a minha alma possa louvar Hashem. Então o Radak, ele fala, o Radak é um dos comentaristas da Torá, ele fala o seguinte, que esse Teilim é como se fosse, entre aspas, um hino de encorajamento do povo judeu quando a gente estiver no exílio, quando Deus estiver de uma maneira muito mais oculta, porque a gente sabe, por exemplo, na época que a gente tem o nosso Beit HaMikdash, acontecem milagres abertos. Quem quer ver Deus na frente dele, é só ir lá para o Beit HaMikdash, dá para ver Deus diante da pessoa, só que na época do exílio, a gente vai ter o nosso Beit HaMikdash destruído, a gente vai estar espalhado no mundo inteiro, e a percepção de Deus é mais difícil. Deus, entre aspas, está mais escondido. Aqui é um hino de encorajamento quando a gente estiver na Galut, para a gente não se apoiar nas pessoas. Mesmo que Deus está oculto, se apoia só nele, não confia nas pessoas, não confia nos governantes, não confia em ninguém, que você acha que tem poder, ninguém tem poder de verdade, todo poder, na verdade, emana só de Hashem. É isso que a gente vai ver nesse Teilim. Então, aleluká, aleli nafshet Hashem, que a minha alma possa louvar Hashem, ahalelá Hashem bechayai, azamra lelokai beodi, que eu possa louvar Hashem enquanto eu estou vivo e que eu possa fazer cânticos para Hashem enquanto eu ainda existir aqui nesse mundo. Al tiftehu bindivim, não confia nos nobres, não confia nos poderosos. Beben adam shein lot shua, em seres humanos que não podem salvar de verdade, é tudo uma ilusão. Parece que essa pessoa é poderosa, essa pessoa, na verdade, eles não têm nenhum poder. E mesmo quando a gente vê, o Trump, ele estava no poder e ele ajudou Israel, ele ajudou o povo judeu. Olha o Trump, não é o Trump, mesmo quando ajudam o povo judeu, isso é Hashem que está influenciando a cabeça daquele governante. A gente tem que saber que não devemos confiar nos políticos e nos governantes e nos reis. A gente deve colocar a nossa confiança somente em Hashem. Terceiro ró, e quando sair a minha alma, Yashuv leadmató, e a gente vai voltar, o nosso corpo vai voltar para a terra, vai voltar para aquele mesmo material a partir da onde a gente foi criado. Bayomahu avdu estonoisav, naquele dia se perdem os planos da pessoa, termina o tempo de vida da pessoa. Ashrei Sheel Yaakov Bezro. Então, feliz aquele que coloca sua confiança em Deus. Pessoas de carne e osso, eles podem ter o que eles acham que é poder, mas todos eles um dia vão terminar embaixo da terra. A pessoa mais poderosa, a pessoa mais influente, o presidente do país mais incrível, maior e mais poderoso do mundo, um dia ele vai estar junto com todos os mortos embaixo da terra. Quer dizer, é um poder ilusório que ele tem, é um poder passageiro, que tudo, na verdade, está só na mão de Hashem. Ashrei Shekel Yaakov Bezro, feliz é aquele que o Deus de Yaakov vem ajudar ele, quer dizer, aquele que confia que toda ajuda de verdade vem só de Hashem. Sivro al Hashem Elokav,
e a esperança dele é só em Hashem, o seu Deus. Então, a pessoa não confia, Ashrei, feliz, aquele que coloca toda a sua confiança só em Hashem. Ose Shamayim Vaaretz, e que Deus que a gente está falando, a gente falou, pessoas de carne e osso, são aqueles que hoje têm poder, amanhã lá está embaixo da terra. Quantos imperadores, a gente lê um pouquinho da história dos romanos, quantos imperadores achavam que o poder dele era ilimitado, até que se levanta algum súdito e acaba matando aquele imperador, é um traidor que mata o imperador. A gente vê na história do Ahasverosh, mesmo aquele Ahasverosh, Amoler Miodo Viatkush. Então, muitos comentaristas falam que ele governou o mundo inteiro. Mea Esrim Veshevá Mediná, 127 províncias. Ele tinha um governo muito grande que se estendia pelo mundo inteiro. Ele governava o mundo com mão forte. Mas a gente sabe que ele tem 2 soldados da guarda pessoal dele, Bigtani e Teresh. Eles querem envenenar o Ahasverosh. O que acontece? Se Deus não tivesse mandado Mordecai para escutar o plano deles, para estragar o plano deles, aquele rei poderoso, rei de 127 províncias, Miodo Viadkush, teria morrido depois de almoçar. Então a gente vê que o poder das pessoas é um poder completamente limitado. É nisso que você confia, nessa pessoa que se beber um pouquinho de veneno, ele já morre. Eu confio em Hashem, Ose Shamayim Vaaretz, aquele que fez os céus e que fez a terra, Etayam Bet Kol Asher Bam, aquele que fez os mares e tudo que está contido nos mares, Ashomer Emet Leolam, aquele que guarda a verdade para sempre. É nesse Deus que eu quero confiar. Ose Mishpat LaShukim, esse Deus é o Deus que ele faz justiça com os oprimidos, é o Deus que cuida de todos aqueles que sofrem. Noten Lechem Larevim, é o Deus que dá pão para todos aqueles que estão com fome. Hashem Matir Asurim, o Deus que liberta aqueles que estão presos. Então é sabido na Torá o quanto Deus é rigoroso com a honra das pessoas indefesas, das pessoas oprimidas, das viúvas e dos órfãos e dos convertidos, dos estrangeiros que estão aqui muito mais vulneráveis, muito mais expostos. Deus, ele cuida de uma maneira especial. E ai daquele que maltratar uma viúva, que maltratar um órfão, que maltratar um guer, Deus vai pessoalmente castigar essa pessoa, porque ele é o Deus que cuida dos oprimidos, que alimenta os famintos e que liberta os que estão presos. Hashem Pokea Rivrim, Deus ele abre os olhos dos cegos. Hashem Zokev Kefofim, Deus ele endireita aqueles que estão tortos de tanto sofrimento, da vida pesada que eles levam, Deus vai endireitar as costas deles. Hashem Ohev Tzadikim, Deus, aquele que ama os Tzadikim, as pessoas retas e justas. Hashem Shomer et Gerim, Deus cuida dos estrangeiros, quer dizer, cuida de todos aqueles que não tem ninguém que cuida deles. Olha que incrível, pessoas que tem quem cuida deles, Deus não cuida tanto dessa pessoa, porque quando a pessoa coloca a confiança dele num outro ser humano, Deus se sente que ele está isento, eu não preciso mais. Já que você está confiando naquela pessoa, então vai lá confiar nessa pessoa. Mas aqueles que são, infelizmente, uma viúva, um órfão, um guer, um estrangeiro, um convertido, essas pessoas não têm quem confiar, não têm quem se apoiar. Então Hashem fala, já que você veio se apoiar só em mim, eu vou te dar uma atenção especial. Yatom ve'almanai oded, Deus encoraja o órfão e a viúva, vederech rechaim yavet, e Deus vai entortar o caminho dos rechaim. Peraí, parece que o Urachá, ele está tendo sucesso, eu não estou entendendo, Deus, ele não faz tua vontade e você manda tantas coisas boas. Se você pudesse ver de cima, essas coisas boas estão levando ele para um caminho torto, para se afastar de Hashem. Parece que está bom agora, mas um dia você vai enxergar
que todas essas coisas, entre aspas, boas, só afastaram essa pessoa de Hashem. Imlor Hashem Leolam, que Deus possa reinar por todo sempre. Elokai Tzion, o teu Deus Tzion. Ledor Vador, de geração em geração. Aleluká, que a gente possa louvar o Criador do mundo. Então, assim a gente termina o primeiro Aleluká aqui do nosso Psuquei de Zimra. Olha que incrível o quanto a gente deve estar na Galut, mesmo que está difícil, mesmo parece que nunca mais vai vir a Geulah, não vai vir a redenção. Anima min bemunash leimah. Eu confio de todo o coração que Hashem vai mandar no momento certo o Mashiach, que Deus vai levar a gente de volta. O Sanês, ele vai estender, vai colocar um estandarte para avisar todo o povo judeu da vinda do Mashiach, e a gente vai voltar, Bezrat Hashem, hoje, para Eretz Israel, a gente vai voltar. Então não vamos confiar em governantes, não vamos confiar porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa tem poder, porque a pessoa é influente. A gente confia em Hashem, a gente confia só nele, porque pessoas de carne e osso são limitadas. O poder delas é um poder ilusório, mas a gente confia em Deus, que é o poderoso, não só agora, para todo sempre. Deus, ele vai ter todo o poder na mão dele. Shabbat Shalom.